Opa, aqui é o Rafa, tudo bom? Na aula de hoje você vai aprender um conceito realmente importante para que você consiga evoluir nas suas fórmulas e utilizar uma fórmula dentro da outra. Ponto e vírgula e dois pontos, qual é a diferença, o porquê que você precisa prestar atenção nisso. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve para não deixar de receber as notificações, ativa o sininho e me segue lá no Instagram, excelnapratica.ofc. A gente se vê. Abraço, boa aula! O que você viu aqui? Eu tenho uma fórmula, duas fórmulas, três fórmulas. Beleza? Sendo que essa segunda fórmula está dentro do primeiro critério do se e a segunda fórmula está dentro do segundo critério do se. Então a gente precisa aprender uns conceitos básicos aqui, que é o seguinte, eu falei ontem até quando comecei a aula, que é, você precisa entender o que é dois pontos e o que é o ponto e vírgula, quando você está falando aqui no Excel. Então, eu vou para uma planilha em branco, para a gente poder aprender isso aí. Dá um zoom aqui. Vamos lá. Eu vou colocar aqui o ponto A e o ponto B. Beleza? Vou tirar as linhas aqui, para a gente conseguir entender bem isso. Esses valores aqui, eu estou colocando para que a gente some e você entenda essa diferença. Igual soma. Se eu selecionar para somar tudo, pode? Pode. Funciona? Funciona. Olha o que ele fez. Ele utilizou aqui, dois pontos. Então, o que dois pontos quer dizer? Dois pontos, ele vai selecionar um range. Então, ele selecionou isso aqui tudo. Ele falou assim, do ponto A até o ponto B, você seleciona tudo para mim. Ou seja, de A2 até E2, eu quero que você selecione tudo. E se eu colocar no lugar do ponto e vírgula, ou no lugar dos dois pontos, eu colocar ponto e vírgula. Olha a diferença que foi agora. Ele selecionou o ponto A e o ponto B. Então você precisa entender esse conceito para que você comece a evoluir e entender em que parte que você está. Então é o seguinte, na fórmula, toda vez que você utiliza o ponto e vírgula, você está passando para a próxima etapa da sua fórmula. Como assim, Rafael? Se você olhar aqui, eu tenho, soma para mim o número 1, número 2 e número 3. E no intervalo deles, eu tenho um ponto e vírgula aqui. Por quê? Quando eu somei esse A2 aqui, eu falei para o Excel, soma o A2. Ele só somou o A2. E aí eu disse para ele, e soma para mim no número 2, o E2. E se eu quiser usar o número 3, eu venho aqui, coloco um ponto e vírgula, e eu escolho um outro número que eu quero somar. E se eu não quisesse utilizar outra célula, poderia botar aqui, soma para mim mais 5. Então, 2 mais 2 mais 5, 9. Beleza? Eu poderia misturar o ponto e vírgula com os dois pontos? Poderia. Eu posso colocar aqui, eu quero selecionar do A2 até o C2. Aí veja que ele colocou o quê? Os dois pontos. Para quê? Para ele selecionar esse range. E aí eu não quis somar o D2. Aí eu coloquei o ponto e vírgula para ele fazer o quê? Soma para mim isso aqui e isso aqui e o 5. Então aqui, 2 mais 2 mais 2, 6 mais 2, 8, mais 5, 13. Beleza? Então com isso, você vai ver que você consegue utilizar várias vezes o dois pontos, o ponto e vírgula, então você tem que observar o que você está fazendo dentro de uma fórmula para você começar a pensar em várias.